ano a gente criou uma tag e ela é relacionada a viagens. Oi gente, eu sou a Bárbara Sá do Segredos Entre Amigas e no vídeo de hoje eu vim responder a tag Um País, Um Livro. São 9 perguntinhas relacionando livros a países, obviamente, ou países a livros, né? E eu vou responder. Essa tag foi criada aqui pela equipe do Segredos Entre Amigas de Bárbara Sá, eu mesma, a minha equipe, meu Deus, que emoção. E se você quiser responder, por favor, aos créditos, as perguntas estão aqui no box de informações. Mas chega de enrolação e vamos lá. Primeira pergunta: cite um livro que se passa num país que você nunca visitou. E daí eu escolhi Outlander, que se passa na Escócia. E esse livro aqui é muito legal porque a gente tem uma viagem no tempo. Parte do livro se passa no século XX, na verdade o começo, e é de onde a nossa protagonista é. E a outra parte da história, grande parte dela, se passa no século XVI, toda em terras escocesas. Estou concluindo a leitura do segundo volume dessa série. A adaptação também é sensacional e me deu muita vontade de visitar a Escócia, porque eu, nunca imaginei como fosse o país. E acompanhando na série eu fiquei curiosa e encantada pra visitar e descobrir como é lá. Então, um país, né, um livro que se passa num país que eu não conheço ainda é Outlander. 2. Um livro que te despertou vontade de conhecer um país que você nunca teve interesse. Pra esse, eu escolhi Príncipe Drácula, Rastro de Sangue, da Kerri Maniscalco. Esse aqui é o segundo volume da série Rastro de Sangue e se passa na Romênia. E é mais ou menos dentro do castelo do Conde Drácula, sabe? E daí eu fiquei curiosa pra conhecer lá. Eu sei que tem muitas pessoas que fazem passeios turísticos por lá, que é uma cidade muito visitada por conta de todo esse misticismo relacionado ao Drácula, mas eu, como boa medrosa que sou, nunca tinha lido nada a respeito. E quando eu li esse livro e adentrei nas portas do castelo e vi tudo pelo ponto de vista da Audrey, que é a protagonista, eu fiquei com muita vontade de visitar a Romênia. Eu sei que é um país bem antigo e eu gosto muito desses países antigos que me levam para outros tempos. Então, era um país assim que nunca tinha passado pela minha cabeça, mas que depois que eu li esse livro aqui, eu fiquei muito ansiosa e curiosa pra conhecer. Eu comentei sobre essa leitura num vídeo que saiu aqui no canal, um vlog de leitura, onde eu falei sobre o primeiro e o segundo volume. Eu vou deixar o link pra vocês aqui nos cards, vai lá conferir, eu acho que vocês vão amar. 3. Um livro que se passa em um país que você já esteve. E pra esse eu escolhi um país que eu passo muito tempo por lá. Assim, é o país em que eu mais estive com os meus pés fincados, além do Brasil. E é o livro Pela Lente do Amor, da Megan Maxwell, que se passa na Espanha. E gente, eu amei esse livro. Ele tem uma pegada bem sensual, mas também tem uma história de pano de fundo que é muito interessante. Inclusive a parte sensual do livro demora um pouquinho pra começar a acontecer. A Megan Maxwell, ela é alemã, mas ela reside na Espanha. Então muitas das histórias que ela escreve tem essa pegada espanhola, porque é o país onde ela reside, é a cultura com a qual ela mais tem contato. E nesse livro a gente conhece uma mocinha que ela é da Inglaterra, mas ela se refugia na Espanha pra fugir aí de algumas situações familiares. Eu gostei bastante, eu indico muito a leitura, acho que vocês vão curtir. Se não tô louca, tem resenha lá no blog, se eu encontrar eu vou deixar o link pra vocês aqui no box de informações. 4. Um livro que se passa num país gelado. E aí eu escolhi Um Dia em Dezembro, da Josie Silver. Eu li esse livro no fim do ano passado e já é uma boa indicação aí pra quem tá procurando histórias de Natal, porque tem essa pegada bem natalina. E ele se passa na Inglaterra justamente no período mais frio do ano, que é o fim de dezembro, começo de janeiro, né? A temporada de Natal, muita neve nas ruas. Então eu escolhi, eu nunca li nenhum livro que se passa tipo lá nos polos, sabe? Então eu acho que de história que eu lembro de mais fria é essa e A Vida em Tons de Cinza, mas essa eu queria dar um ar natalino para este vídeo, então eu escolhi Um Dia em Dezembro. E nesse livro a gente vai conhecer a história de uma protagonista que ela encontra um cara à primeira vista ali e ela fica, né, completamente apaixonada pelo cara, mas ela se desencontra dele pra logo depois descobrir que ele é o namorado de uma amiga dela. E aí, né, rolê tenso. Mas eu amei a leitura, assim, ele é um livro que se estende ao longo de alguns anos, então a gente acompanha a vida do casal protagonista por um tempo e é bem legal. Na verdade, a gente acompanha a vida da protagonista por esse tempo e é muito legal, eu indico muito a leitura, acho que vocês vão gostar também. 5. Um livro que se passa num país
tropical. E para essa resposta eu escolhi Livre para Recomeçar, da Paola Alexandra, por 2 motivos. O primeiro é que o começo dessa história a gente tá lá na França, então a gente já tem uma pegada bem europeia, mas daí a protagonista ela acaba vindo pro Rio de Janeiro, né? Então a gente tem esse boom tropical, dessa mudança de lugares que acontece, e além disso ela começa a construir uma casa numa fazenda e ela começa a sentir de fato ali a tropicalidade do país, sabe? A entender o lugar, a entender as pessoas. Então, por conta disso, de como a gente enxerga o país pelo ponto de vista de uma pessoa que não é acostumada ao nosso tipo de cultura, ao nosso clima, a toda a tropicalidade que tem no Brasil, eu escolhi Livre para Recomeçar. 6. Um livro que te deu ainda mais vontade de visitar um lugar, e para essa resposta eu escolhi Amore Gelato. Esse livro ele se passa na Itália. Na verdade, a protagonista, ela mora nos Estados Unidos, se eu não tô louca, ou é nos Estados Unidos, é nos Estados Unidos, né? Ela mora nos Estados Unidos e ela perde a mãe dela para um câncer. E daí a avó dela manda ela pra Itália, mais especificamente pra Florença, que é onde o pai dela vive, e fala que tá na hora dela conhecer esse pai dela, que tá na hora dela viver experiências com o pai dela e descobrir, né, o outro lado da genética. E daí quando ela chega lá em Florença, ela acaba descobrindo algumas coisas e ela decide explorar a cidade, porque ela encontra um diário da mãe, e nesse diário a mãe conta sobre como ela explorou Florença quando chegou lá pela primeira vez. E daí ela conhece um cara, um amigo, e ele vai levando ela para esses pontos de Florença. Então a gente vai junto com a protagonista explorando a cidade, e é muito legal. A Itália era um país que eu tinha muita curiosidade em visitar, mas eu acho que era mais por aquele fogo de que todo mundo quer ir na Itália, todo mundo quer ir em Milão, todo mundo quer ir em Veneza, passar pelos canais. Só que lendo o livro dela eu fiquei com a vontade de explorar a cidade do jeito que ela e a mãe dela fizeram, sabe? Que é explorar assim, fora de todo o conceito turístico que tem. Então eu achei bem legal e me deixou com uma sede de conhecer a Itália, não só Florença, mas muitos outros lugares por lá. 7. Um personagem que fez uma road trip. E aí eu escolhi o Augustus, de Leve-me com Você, da Catherine Ryan Hyde. Eu já falei com vocês trilhões de vezes sobre esse livro aqui. Eu adoro viagens de carro, eu já fiz uma road trip, na verdade já fiz algumas, mas eu gosto muito dessa ideia de você poder pegar o carro, viajar por um tempo, parar em vários pontos turísticos que aquela rota vai te levar, né? E no caso do Augustus aqui, ele tinha planejado fazer a road trip que ele faz nesse livro junto com o filho dele, só que o filho dele morre. E daí ele tem essa road trip com uma ideia maior, né? Ele leva as cinzas do filho dele e decide ir derramando essas cinzas ao longo dos lugares que ele gostaria muito de visitar com o filho. Então tem toda essa pegada mais dramática. Mas, além disso, tem uma peculiaridade no enredo, uma coisa que ele não estava esperando, né? Uma surpresa para o próprio protagonista, que acontece aqui e que a gente também, como leitor, acaba se surpreendendo, e eu gostei bastante. Além de que do meio pro final já tem uma outra pegada, eu achei muito legal, porque não foge do tema, mas a gente já consegue ver por outra perspectiva. E enfim, assim, foi uma road trip que, além de ser belíssima, porque eles estão fazendo isso pela parte desértica dos Estados Unidos, também tem um significado muito importante para o protagonista dessa história. 8. Um livro que se passa dentro de um avião, carro, trem ou navio. E para essa resposta eu escolhi A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista, da Jennifer A. Smith, lembrei. E, gente, esse livro ele é super curtinho e ele se passa dentro de um avião. Nele, a protagonista, ela acaba perdendo um voo para o casamento do pai dela, que ela tá indo viajar. E aí ela tem que ficar no aeroporto até a noite, porque ela, quer dizer, o finzinho da tarde, assim, pra ela pegar um outro voo e conseguir chegar a tempo lá pra cerimônia. E daí, quando ela tá esperando esse outro voo, chega um carinha que vai pegar esse mesmo voo e eles começam a conversar ali no aeroporto. Depois eles entram no avião e descobrem que estão sentados lado a lado e continuam conversando e conversando e conversando. E é um livro que tem todas aquelas coisas que, muito provavelmente, como o próprio nome já diz, não vai acontecer, sabe? A probabilidade estatística de acontecer uma coisa dessa é, tipo, muito baixa, mas que a gente, como leitor, se encanta com a história. E depois que acaba toda essa parte
parte da viagem, né, tem muito pouco livro ali pra frente. Então, basicamente, a história toda acontece nessa viagem e a forma como eles se conectam e conversam e começam a se entender e a se descobrir e a se conhecer é muito legal. Então, eu amei esse livro, é muito rápido, é bem curtinho, eu tenho certeza que vocês vão amar essa leitura também, e especialmente quem gosta de romance. 9. Um livro que se passa em um lugar onde você gostaria de estar agora mesmo. E para essa resposta eu escolhi O Diabo Veste Prada, que se passa em Nova York. Nova York é uma cidade que eu quero muito conhecer, porque eu acho que a gente, todos nós somos encantados com Nova York, com Manhattan, com todas aquelas coisas lindas que a gente vê nos filmes e que muito provavelmente não vai ser igual na vida real. Mas ainda assim, sempre foi a primeira cidade que eu pensei em conhecer na vida, nunca foi Paris, sempre foi Nova York e Londres, né? Mas assim, Nova York tem todo aquele ar metropolitan, tem toda aquela ideia que a gente formula na cabeça. E aí O Diabo Veste Prada, especialmente porque eu gosto muito da trajetória da protagonista desse livro e do filme, e de como ela corre atrás dos sonhos dela, e de como quando ela percebe que a vida que ela tá vivendo não é exatamente a vida que ela quer viver, ela não se mede ou ela não titubeia em abandonar e em seguir para outro lado. Então, por conta disso, eu escolhi O Diabo Veste Prada. Enfim, essa foi a tag, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês não quiserem responder nas suas redes sociais, ou se você não tiver canal, enfim, suas contas forem pessoais, responde aqui nos comentários, porque eu quero muito saber as suas respostas. Se você for responder em qualquer outro lugar, me marca, manda pra mim por DM lá no Instagram, porque eu também quero conferir suas respostas, tá bom? Se você gostou desse vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal assim você não perde nenhuma das novas atualizações, e me segue nas minhas redes sociais, links estão aqui embaixo. Vai conferir esse outro vídeo aqui, ó, eu acho que você vai gostar bastante. Te espero no próximo vídeo. Beijo, tchau!